Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de destacar alguns eventos que vão formando um mosaico que me permite ter um cenário de outras previsões importantes para o ano de 2020 e que depois vão repercutir no ano de 2021. E eu vou destacar alguns desses eventos agora. Inclusive, vou voltar nesses eventos, vou fazer mais alguns comentários sobre esses eventos em vídeos futuros, né? E alguns eventos são os seguintes. Eu dei uma olhadinha no mapa astral dos Estados Unidos. E uma coisa interessante do mapa astral dos Estados Unidos é que os Estados Unidos, no seu ascendente, os Estados Unidos têm Marte no ascendente. Chamou a minha atenção o fato de que os Estados Unidos têm Marte no ascendente, então é realmente um país bélico, é um país imperialista, como normalmente a maioria dos historiadores e geopolíticos costumam caracterizar os Estados Unidos. E chamou minha atenção também o fato de que Capricórnio é a casa 8 do mapa astral dos Estados Unidos. Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil e é a casa 8 do mapa astral dos Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos já está passando por uma crise e essa crise vai ser reforçada no ano de 2020. Estados Unidos vai passar por uma importante crise econômica no ano de 2020 e há uma certa ligação entre a crise dos Estados Unidos e a crise no Brasil, tá? 2020 vai ser um ano de crise tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil e vai existir uma ligação entre as duas crises, tá? De uma certa maneira, a casa 8 do mapa astral dos Estados Unidos, ela coincide com a casa 12 do mapa astral do Brasil. Então é nesse ponto, as duas crises elas vão se entrelaçar. Segundo o que fiquei sabendo, o leilão da Petrobras não deu muito certo. Na verdade, a Petrobras comprou as suas próprias ações, né? E a China ficou com 10% da Petrobras. No meu entendimento, isso também é um evento, é uma semente de algo que vai frutificar a partir do ciclo de Aquário, que começa com Saturno em Aquário, Saturno e Júpiter em Aquário em 2021. O Brasil faz parte do BRICS, mas a política exterior que o Brasil tem adotado com o governo Bolsonaro enfatiza mais os Estados Unidos do que os países do BRICS. Só que os Estados Unidos está em crise e vai ter uma crise maior no ano de 2020. Então, na verdade, os Estados Unidos não vai ajudar muito o Brasil em absolutamente nada. Isso significa que talvez o Brasil retome maiores contatos com os países do BRICS, especialmente a Rússia, e também maiores contatos com a China. Por fim, quero deixar registrado que há muito tempo eu tenho me questionado como que seria uma ditadura de casa 12, né? Nos últimos vídeos eu estava buscando uma resposta se o Brasil em 2020 poderia se transformar numa ditadura militar, numa ditadura teológica, num misto das duas. Na verdade, o Brasil já está em estado de exceção. Com a saída do Lula, a gente pode, né, com essa libertação do Lula, a gente pode entender aí que existe uma tentativa do golpe, né, da estrutura do golpe, de tentar mascarar esse estado de exceção que foi implantado no Brasil e que colocou a democracia do país em risco, até porque eu fiquei sabendo que a China e a Rússia vão visitar o Brasil, né, os países do BRICS, os países que têm uma relação de comércio exterior importante com o país. Então, a libertação do Lula, de uma certa maneira, né, essa conduta jurídica de respeitar a Constituição, né, de respeitar
que não se deve ter prisão em segunda instância, então de repente o STF resolveu respeitar a Constituição. Então, o que se está fazendo, na verdade, é mascarando o estado de exceção que tinha sido implantado pela extrema-direita, representada pelo governo golpista, especialmente pelo governo Bolsonaro, né? Que para mim é um governo golpista, sim, porque foi eleito em cima de fake news, né? Fake news essa que foi patrocinada num contexto de guerra híbrida, tá? Eu ainda vou fazer comentários mais para frente sobre isso. Então, de repente estão tentando mascarar isso, porque deve ter vários motivos, mas um deles pode estar relacionado com uma tentativa de reaproximação da China e da Rússia, né? Até porque essa política exterior de comércio exterior com os Estados Unidos, na verdade, não está funcionando muito. Não está funcionando muito para quem? Para a elite aqui do Brasil mesmo, tá? Para a elite brasileira aqui do Brasil não está funcionando muito. Apesar dos seguidores do Bolsonaro falarem tanto que o Bolsonaro está trazendo recursos do exterior, que o Bolsonaro está sendo respeitado no exterior, vai trazer 10 bilhões de dólares do Catar, olha que interessante, né? É interessante que os seguidores do Bolsonaro, eles são contra o Brasil ter relações comerciais com a Venezuela e com Cuba, porque segundo os seguidores do Bolsonaro, esses países são ditatoriais, Cuba é uma ditadura, Venezuela é uma ditadura, os governos do PT ajudavam essas ditaduras, tinham relações comerciais com essas ditaduras, mas para os seguidores do Bolsonaro, tudo bem ter relações comerciais com o Catar, que é um país que não que subjuga as mulheres, tá? É um país árabe que subjuga as mulheres, que inclusive não aceita cristãos, né? Quem é cristão lá no Catar, se manifestar, se abrir a Bíblia, né? e manifestar a sua religião de alguma forma, pode ser morto. E assim, eu tô falando disso, antes que alguém venha dizer que eu estou mentindo, eu quero deixar bem claro que eu tenho amigos pessoais brasileiros que estão trabalhando lá no Catar e que eles me contam como que funciona lá, tá? Então o Catar, na verdade, é uma ditadura. Lá realmente é uma ditadura. Se eu não quiser dizer que é uma ditadura, mas assim, é um país antidemocrático, tá? Para os nossos critérios do que é uma democracia, o Catar é um país antidemocrático, se você não quiser falar que é uma ditadura. É um país que tem muito avanço tecnológico, é um país que tem muito avanço, inclusive uma arquitetura muito bonita. O Catar tem uma arquitetura muito bonita, muito avançada, mas contrastando com isso, é um país que tem uma organização política ditatorial, antidemocrática, que não permite cristãos se manifestarem por lá, e as mulheres, elas têm que cobrir todo o corpo, tá? Uma mulher lá no Catar não pode mostrar, por exemplo, o tornozelo, tá? E a mulher lá, ela é submissa, ela é subjugada, até mesmo por conta de concepções religiosas daquele lugar. Então, para os seguidores do Bolsonaro, tudo bem fazer comércio exterior com um país assim. E eu não estou falando isso porque eu sou contra comércio com o Catar, não é nem isso. Mas se querem ser contra Cuba e Venezuela e falar que Cuba e Venezuela é uma ditadura, né? Se querem ser contra qualquer relação diplomática e comercial com Cuba e Venezuela, por dizerem que esses países são ditatoriais, por que aprovam então relações diplomáticas e comerciais com o Catar, né? E assim, e aí os seguidores do Bolsonaro falam então que o Bolsonaro vai trazer 10 bilhões do Catar aqui para o país, e a economia do país está ótima, está maravilhosa, essa coisa toda, né? Isso é uma análise muito simplista, porque mesmo que o Bolsonaro traga 10 bilhões de dólares do Catar aqui para o Brasil, o que me vem como pergunta é como que esses 10 bilhões vão ser usados? Porque afinal de contas existe uma PEC
de teto de gastos, que coloca limite em gastos na educação, saúde, programas políticos sociais, né? Então não pode ter gastos com nada disso. Então esses 10 bilhões e qualquer outro dinheiro que o Bolsonaro vai colocar aqui no Brasil vai ser usado para quê? Vai ser usado aonde? É para ajudar o povo ou é para desviar para outros interesses? Eu não estou fazendo nenhuma acusação, estou só fazendo uma pergunta. Isso me faz lembrar o período da ditadura militar, tá? Que nós vivemos lá na década de 64, onde a narrativa predominante é de que o Brasil tinha que crescer economicamente, aumentar o bolo para depois dividir com a população. A questão é que no regime militar se diz que aconteceu o milagre econômico, né? Então teve um grande crescimento econômico do país e sempre nessa narrativa, vamos aumentar a economia, vamos aumentar o bolo para depois dividir com a população. A questão é que não houve divisão nenhuma com a população. Então, de uma certa maneira, o critério de análise que a gente tem em pleno século XXI, 2019, indo para 2020, é a mesma narrativa, né? Assim, é analisar a política apenas de um ponto de vista econômico, que é um ponto de vista obtuso, limitado, e assim, é defender esse argumento, essa narrativa de que o Bolsonaro vai trazer recursos, né, financeiros para o Brasil e que isso vai ser muito bom para o Brasil, vai fazer o Brasil crescer economicamente, como se só isso fosse um indicador válido para você dizer que um governo é bom ou não, né? É claro que é bom a entrada de recursos no país, tá? De recursos estrangeiros no país, sim. Isso é algo bom. Mas tem que ver como que esse dinheiro vai ser usado e quais são as contrapartidas que o país vai ter que oferecer, que o Brasil vai ter que oferecer. E também, assim, o quanto que isso atua a favor ou contra a emancipação do nosso próprio país. Porque, na verdade, o que é bom mesmo seria o nosso país ter uma indústria forte, um comércio forte, né? Um comércio e uma indústria nacional forte. O país gerando seus próprios recursos. E não o país dependente de recursos externos. Então não adianta aumentar o fluxo de investimentos do exterior no país. Isso é bom no primeiro momento, mas precisa reverter isso também em investimentos na nossa indústria nacional, no nosso comércio nacional, na nossa ciência, na nossa tecnologia nacional. Porque um país só tem emancipação e independência se tiver indústria, comércio, ciência, tecnologia produzida dentro do próprio país. Não adianta a gente ficar dependente sempre de recursos vindo de fora. E nesse sentido, inclusive, 10 bilhões de dólares vindo do Catar, inclusive é muito pouco. Não vai resolver grande coisa levando em conta as necessidades e demandas do país. Nesse sentido que eu estou falando, a Petrobras ter comprado as suas próprias bacias, né, do pré-sal, nesse leilão do pré-sal, foi positivo, porque de qualquer jeito o recurso permanece dentro do país. Apesar que eu estou falando isso sem ser um especialista da área. Quem é especialista da área pode fazer uma análise melhor e talvez até fazer uma correção nisso que eu estou falando. Mas num primeiro momento, enquanto leigo, me parece que a análise é nesse sentido, tá? E eu entrei em todo esse assunto para questionar, né, para tentar tratar de como que eu estou analisando, como que seria uma ditadura de Casa 12, uma vez que a Casa 12 do Brasil está sendo muito acionada agora no ano de 2020. Eu me questionei, quando eu vi que a Casa 12 do Mapa Astral do Brasil seria muito ativada, eu vi isso lá no ano de 2017, né? Então eu fiquei me questionando se em 2020 nós viveríamos uma ditadura militar ou teológica ou um misto das duas coisas. Mas agora eu descobri, né, um outro conceito que talvez se encaixe
com a ativação da casa 12 do mapa astral do Brasil, que na verdade é o conceito de guerra híbrida. A guerra híbrida é uma forma de ditadura disfarçada. Nem é ditadura militar, nem é ditadura teológica, né? Embora possa ter o atravessamento desses setores. Mas a guerra híbrida, ela é um conceito que fala de uma forma de ditadura disfarçada com aparência de democracia. É um conceito muito complicado, eu nem vou tratar agora, exatamente agora nesse vídeo. Tem vídeos bons no YouTube sobre guerra híbrida, tem textos, né? Eu tô dando uma estudada um pouco sobre isso, não é um assunto que eu domino com profundidade, mas já faz até um tempinho que eu tive acesso a esse conceito, mas agora eu estou estudando com mais profundidade porque esse conceito me parece que fala sobre o que realmente está acontecendo na ativação da casa 12 do mapa astral do Brasil, né? Então, assim, me parece que todos esses trânsitos passando pela casa 12 do mapa astral do Brasil estão relacionados com esse conceito de guerra híbrida aqui no Brasil, né? A instalação da guerra híbrida, na verdade, o golpe que se iniciou em 2013, que eu comentei no início do vídeo. Eu não sei se na edição esse vídeo está ficando longo, então na edição eu vou saber se eu já dividi esse vídeo em 2 ou 3 partes, tá? Mas no início do vídeo, em alguma parte aqui do vídeo, eu disse que o golpe começou em 2013. O que realmente começa em 2013 é a implantação da guerra híbrida aqui no Brasil, né? Eu não sou especialista desse assunto. Pelo que eu li, pelo que eu já vi alguns debates, tem até alguns especialistas que acham que a guerra híbrida já começou antes, tá? Ela começa até antes disso. É um planejamento de muito longo prazo. Mas a guerra híbrida é uma forma de se infiltrar nas estruturas de poder interno de um país para provocar o caos, para produzir o caos e também para produzir a conquista daquele país, né? É como se fosse uma guerra sem armas. É uma ditadura, só que não formalizada. Então é uma forma de conquista e de poder de uma determinada região, né? De tomada de poder de uma determinada região sem precisar usar armas, sem precisar recorrer a realmente uma ditadura militar. Né? E é até uma forma de ditadura com um formato mais ou menos democrático, tá? É um conceito que está relacionado com a questão de um estado de exceção. E é algo que vai acontecendo sem as pessoas perceberem, porque tem também toda uma estratégia de manipulação da indústria cultural, especialmente das grandes mídias, para que essa guerra híbrida ocorra, tá? Ela vai manipulando a mente das pessoas e as pessoas nem vão percebendo que isso acontece. É algo muito bem planejado, muito bem orquestrado. Mas eu vou estudar um pouco mais dessa pauta, tá? Dessa pauta da guerra híbrida, e aí eu vou comentar em outros vídeos, eu vou tentar produzir um vídeo só sobre isso, só que aí no meu caso, eu vou associar com a ativação da casa 12 do mapa astral do Brasil, principalmente agora no ano de 2020.